A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. Pergunta para o seu irmão, você está avivado aí? Pergunta para ele, você está avivado? Deixa eu te falar algo. Todo crente tem a vida dentro dele. Estar avivado é uma consequência do rio fluir. Então todos nós precisamos do rio fluindo. A Bíblia fala que água parada é morte. Mas a Bíblia também fala que se nós crermos no Senhor, como diz as Escrituras, do nosso interior iam ficar águas paradas, é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que fluiriam rios de água viva. Então deixa eu já te dar aqui uma palavra para a tua vida. Se você está parado, uma hora a morte chega na tua vida. Não permita que fatores externos parem você. Eventualmente, você pode ter alguma questão de saúde, alguma questão financeira, alguma questão de relacionamento, de ministério. Eu não sei. Mas eu quero liberar essa palavra na sua vida. Não permita que nada pare você. Nem que seja só um pouquinho, com alguém balançando você. Vai adiante. Amém? Fala para o seu irmão, você recebe, meu irmão? Glória a Deus. Amados, hoje é dia de ceia, quantos dizem aleluia? E eu vou compartilhar então uma palavra bem breve. E eu gostaria de fazer com você algo muito intenso. Então eu gostaria de pedir a sua atenção. Eu devo compartilhar em no máximo 30 minutos. Mas eu quero pedir para você, esteja comigo. Porque hoje, quando eu orei por essa palavra, o Espírito Santo falou comigo. E sabe, eu não sou uma pessoa mística. Eu acredito nas coisas do sobrenatural. Mas aí um discípulo mandou uma mensagem no grupo, despretensiosamente. Eu falei, então é de Deus isso. E nós vamos compartilhar. Quantos dizem amém? Essa palavra de hoje é uma pergunta. É o seguinte, como você é conhecido? Pergunta para o seu irmão, como você é conhecido? Você é conhecido por aquele que fica conversando no culto e não pega a revelação da palavra? Você é conhecido por aquele que é fiel? Sabe, ser conhecido não tem a ver com o que os outros dizem. Uma coisa são o que as pessoas dizem. Outra coisa é de fato como eu sou conhecido. O que as pessoas dizem, elas podem ter muita opinião. E eu acho que você nem deveria, assim, ligar tanto para a opinião. Mas tem gente que você convive, que pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4, que pode ser que você tenha atitudes, e você ficou conhecido por isso. E é muito importante ser conhecido. Jesus queria ser conhecido. Ele perguntou para os apóstolos, o povo aí, quem diz que eu sou? E eles disseram um monte de coisa, inclusive um monte de bobeira. Mas, o povo, né? Os apóstolos falando o que o povo disse. E o povo disse um monte de bobeira. Mas aí ele perguntou para os apóstolos, e você que anda comigo? O anda comigo é por minha parte, tá? E você que está comigo todo dia? E você que me discipula? E você que é meu filho espiritual? Quem você diz que eu sou? Então, saber de ser conhecido, ou como você está sendo conhecido é importante, sabe? Nós temos uma grande dificuldade com relação a julgamento.
Como assim, Felipe? Julgamento. Normalmente nós julgamos a nós mesmos pela motivação e aos outros pelos fatos. Então, você quer saber a forma como você é conhecido? Quero te dar uma dica. Talvez pessoa 1 falou para você que você é teimoso. Vamos dar um exemplo. Falar. Minha mãe falou que eu sou teimoso. Pessoa 2. Seu tio falou, nossa, mas você é muito teimoso. Pessoa 3. Seu líder de célula falou, não, irmão, mas você é muito teimoso. O que isso quer dizer? É a forma como você é conhecido. Talvez falaram para você que você é apegado a dinheiro. Eu não. Passou a próxima pessoa, você é apegado a dinheiro. Eu não. Na terceira falou que você é avarento. Vai orar. Vai orar. Talvez alguém falou que você é uma pessoa difícil de lidar. Aí falou a segunda. Aí falou a terceira. Talvez a quarta nem falou, porque talvez você ia ser muito difícil de ouvir. Então, meu irmão, minha irmã, é muito importante nós sabermos como nós somos conhecidos. É engraçado que Jesus, ele valoriza isso também. Quando ele ouve do Pai, esse é meu filho amado. Quando ele ouve dos discípulos, esse é o Cristo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, as opiniões em si, tome cuidado. Estava conversando com meu irmão mora no interior, ele veio essa semana, ele faz um tipo de trabalho lá que envolve internet, ele falou que alguns comentários acertaram ele. Se você ficar ouvindo comentários, você vai ter problema. Mas não cerre seus ouvidos para quem está perto de você. Já confessando, a sua família é um bom diagnóstico de como você é conhecido. Então ouça e vai orar. Mas, não é só na terra que nós devemos ser conhecidos. Tem 3 lugares que nós devemos ser conhecidos. Quantos lugares, irmãos? Quantos lugares, irmãos? O primeiro é na terra que eu estava falando. É muito importante você ter boa fama. Crentes deveriam ter boa fama, bom testemunho. Não devemos parar porque talvez não temos o completo testemunho. Estamos no caminho do aperfeiçoamento. Mas, fala para o seu irmão, tenha um bom testemunho. O segundo lugar é o inferno. Credo, Felipe. Ser conhecido no inferno. Deus me livre. Tem alguns crentes que ainda vão fazer assim, que nem o seu Madruga. Sabe o que é engraçado? A Bíblia fala de uns rapazes que eles estavam expulsando demônios. E aí tinha alguns demônios que eles estavam conseguindo tirar, e aí ele foi usar um nome, ele ouviu Paulo pregando, viu Paulo expulsando o demônio, e falou, é isso, em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu vos ordeno que saia. 7 homens e um endemoniado. Sabe o que aconteceu? O demônio respondeu, Paulo eu conheço, Jesus também, mas você não. E voou em cima deles. A Bíblia diz, acho que está lá em Atos 8 ou 18, se eu não me engano. A Bíblia diz que eles foram tão maltratados pelos demônios que eles saíram correndo sem roupa. Então, nós devemos ser conhecidos na terra para dar testemunho. Diga, testemunho. Nós devemos ser conhecidos no inferno para exercer autoridade. Então talvez você olhe para a vida de alguns irmãos aqui, ou você olha para a vida de alguns
irmãos ou irmãs da palavra de Deus, você fala, nossa, mas isso era poderoso. Mas deixa eu te dizer algo, é porque eles eram conhecidos no inferno. A autoridade era estabelecida. Eram homens e mulheres que oravam, que buscavam a Deus, tinham uma vida com Deus. Qual que era a consequência da vida com Deus? Autoridade no inferno. Sabe qual é o problema? Às vezes nós queremos governar sobre pessoas aqui na terra. Fulano, você não vai fazer isso, ciclano, você não vai fazer aquilo e tal. Sabe, dar conselhos é muito bom. Se a pessoa tiver alguma questão, te procurar, dê conselhos, oriente. Eu quero te dizer, vai além, até insista para ela não ir no caminho ruim. Mas nunca você vai ter o poder de governar. Nunca. Então, o segundo lugar que nós devemos ser conhecidos é no inferno. E o terceiro e último, que é o principal, e é disso que eu vou falar hoje, é o céu. Você é conhecido no céu? Está com dúvida? Deixa eu te falar. Todos nós. Quem aqui já entregou a sua vida para o Senhor Jesus? A Bíblia diz que o seu nome está arrolado no livro da vida. Como nós cantamos naquela canção, o céu agora é o meu lugar, é o seu lugar. Mas presta atenção. Existem crentes derrotados. E existem crentes vencedores. Felipe, quem são os crentes vencedores? Dá para projetar para mim aí? Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porque talvez você fique embaralhado na tua vida aqui. Talvez você fique meio enroscado nas coisas que você tem que fazer aqui na terra. Talvez você está muito preocupado em trabalhar, ganhar dinheiro, viajar, comprar uma casa, comprar um carro, pagar as contas. Tudo isso é bom. Não tem nada de errado nisso. Só não é eterno. Olha o que a Bíblia diz. Porquanto, aos que de antemão conheceu, esse aqui é você. Deus te conheceu antes. Também predestinou para serem o que, irmãos? Conformes à imagem do seu Filho. Então você e eu fomos salvos. Deus nos deu o privilégio de nos salvar, abrir os nossos olhos, com um propósito. Que nós sejamos transformados, conforme a imagem do Filho. E eu vou falar sobre o céu, por quê? No céu vão ter dois tipos de crentes. Quantos tipos? O primeiro tipo são os crentes derrotados. Felipe, quem é o crente derrotado? Aquele que ignorou isso aqui. Deus me chamou para ser conforme a Jesus Cristo. Deus me predestinou, Deus preparou um caminho, Deus preparou tudo para que eu fosse conforme a imagem de Jesus. Mas, muitas vezes nós esquecemos disso. Aí eu estou preocupado com coisas que são legítimas, coisas que são importantes, mas eventualmente coisas que não são eternas. O que é eterno tem a ver com ser parecido com Jesus. E, sabe, na palavra de Deus tem muitos homens que são conhecidos no céu. Então, por exemplo, o que a Bíblia fala de Abraão? Que ele é o pai da fé. É a forma como ele é conhecido. A Bíblia fala que Daniel era um homem que não se misturava com o mundo. Ele rejeitava tudo aquilo que o mundo queria dar para ele. Isso é um crente vencedor. A Bíblia fala de Moisés, que ele é um homem de Deus,
conduziu o povo, foi um vencedor. Ele poderia ter desistido no meio do caminho. Deixa eu te falar uma sentença espiritual. Na palavra de Deus, vencedor não é quem começa. Vencedor é quem chega no final. Talvez você está preocupado como está a sua vida hoje. Talvez você está preocupado como está a sua célula hoje. Como está seu ministério hoje. É legítimo, ore diante de Deus. Como está seu casamento hoje. Mas o que Deus vai avaliar, ou o que Deus vai olhar, é se você vai perseverar até o final. E eu vou dar um exemplo de um homem vencedor. O nome dele é Isaías. Ele é o profeta. A Bíblia fala de 4 profetas maiores. Isaías é um deles. E sabe, meus irmãos, por que nós vamos falar de Isaías? Por 2 características. A primeira, Isaías significa Jeová salvou. Quantos foram salvos por Jeová aqui? Aleluia. Então eu me identifico, você se identifica. O outro, o pai de Isaías era Amós, que significa forte. Deixa eu te falar, o seu pai é o Todo-Poderoso. Só alguns entenderam. O seu pai é o Todo-Poderoso. Então, o que fez Isaías um homem vencedor? Felipe, o que fez de Isaías um homem poderoso? Sabe, Isaías, ele foi um dos livros que mais profetizou sobre Jesus, 720 anos antes da vinda de Jesus. Isaías é considerado pelos estudiosos, historiadores, o príncipe dos profetas, porque Jesus falou que o maior é João Batista. Felipe, então o que aconteceu? Quero te dar um conselho. Leia a palavra de Deus por muitos motivos. Mas eu quero te dar um motivo também. Leia a palavra de Deus, pega a vida de alguém que deu com o burro na água, enfiou o sorvete na testa, leia aquilo e rejeita. Mas, leia a vida de homens vitoriosos e copia, abraça para a tua vida. Vamos ler Isaías capítulo 6, versículo 1 a 8. Tem aí? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriu o rosto, com 2 asas cobriu os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Foi isso que o Alisson fez aqui no momento da oração. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, que é a glória de Deus. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros. Talvez você está reclamando da tua célula, olha aí. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ele tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu, Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, fala assim comigo: antes de ser conhecido, eu preciso conhecer.
Fica aqui a mesma pergunta que Jesus fez para os discípulos. E aí, que Jesus você conhece? A palavra de Deus diz, meus irmãos, lá em Atos, que Filipe estava pregando, muito poder estava acontecendo, e um homem chamado Simão, ele se converteu. E ele era rico, mas ele era alguém que dominava por cima das pessoas, com dinheiro, por causa do dinheiro. E aí João e Pedro foram lá, porque estava tendo um grande mover, impuseram as mãos às pessoas e elas foram cheias do Espírito Santo de Deus. Foram batizadas. E aí ele chegou para esse homem chegou para os discípulos e falou: olha, eu tenho aqui muito dinheiro, me dá esse poder que você tem. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele já era batizado, porque Filipe pregou, ele se arrependeu e ele foi batizado. Ele era um homem de Deus, sim ou não? Mas o reino não estava nele. O que estava dentro dele? Dinheiro. O que estava dentro dele? Ele teve uma medida de experiência, mas não uma experiência completa. E aí Pedro chamou ele de louco, eu estou parafraseando, falou: rapaz, no reino de Deus não é assim não. Olha aqui bem para mim. Olha bem no que eu vou dizer. O que eu preciso, o que você precisa, com Deus, é uma experiência completa. Então vamos falar, a primeira coisa que aconteceu nesse texto. Meus irmãos, olha bem o que eu vou te dizer. Isaías era crente. Isaías viveu num povo crente. Isaías, obviamente antes dele ser profeta, é esse texto. Mas ele vivia no meio de um povo que era o povo escolhido de Deus. Qual era o problema de Isaías? Olha bem, ele só conhecia Deus de ouvir falar. Ele só conhecia Deus de alguém dar o testemunho. Aí, o Norte e a Solange deram testemunho. Deus restaurou meu casamento. Isaías estava na célula deles e falou: não, Deus tem poder, eu creio. O Diego e a Michele falaram: não, nós vivemos a corte, nos casamos. Aí talvez você está lá na rede deles, na célula deles, e fala: não, eu creio nesse testemunho, é bênção. Mas na vida de Isaías não tinha experiência. Alô? Isaías ouvia das experiências. Isaías ouvia do poder. Isaías talvez era filho de crente. Mas e a experiência? Porque ele mesmo falou: eu tenho lábios impuros. Então, qual foi a primeira coisa que nós precisamos ter para viver uma vida como um vencedor? E chegar lá no céu com Jesus sendo completamente formado em mim. E eu não viver na classe dos derrotados. Viver na classe dos vencedores. Primeiro, ele teve uma experiência que ele não teve dúvida. Teve dia, teve hora, teve lugar, teve a clareza. Óbvio, a experiência dele foi algo hollywoodiano. Você ter uma visão dos anjos, isso é algo poderoso. Mas a pergunta para você e para mim é: você já teve a sua experiência? Não a experiência do seu pai. Não a experiência da sua mãe, do seu irmão.
uma experiência de chegarem aqui e falar: nós vamos perseguir esse povo. E todo mundo que está aqui dentro, que confessar que Jesus é Deus, vai morrer. Deixa eu te falar, a experiência de Isaías, para ele, era incontestável. O mundo poderia falar: é loucura, você teve delírio, você sonhou, coisa doida na tua cabeça, você está viajando, Isaías. Para ele era um ponto resolvido. Fala para o seu irmão: você é um homem e uma mulher de Deus. Mas a experiência tem que ser nesse nível. Não pode ser uma experiência da sua célula ser legal, de você não ir embora da igreja por medo de ser massacrado pelo diabo. Não vai mesmo, é um bom motivo. Mas é quando fala: o Espírito Santo veio habitar em mim. Meu irmão estava na minha casa e ele está orando pela sua família. E ele me perguntou ontem: eu quero que aconteça com a minha família o que aconteceu com você. Sexta-feira você foi no encontro de um jeito, eu te conhecia o jeito que você era. Lábios impuros. Alguém incrédulo. Alguém assim, sem a mínima condição de ser conhecido. Meu Deus, vou avançar. Mas eu vi você voltando. Eu vejo você até hoje. Aquilo ali para mim foi só um testemunho de algo que aconteceu comigo. Fala com seu irmão: busque uma experiência inquestionável. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: essa experiência mostrou a diferença entre o céu e a terra. Não converse. Sabe, tem muita gente que chega na igreja, irmãos. Eu preciso te falar, mas você guarda seu coração aí, amém? Mas tem muita gente que chega na igreja, fala assim: não, agora essa célula vai, eu cheguei. Ou tem gente que acha que se sair da igreja, vai ser uma grande perda. Pastor Isaías falou algo ontem poderoso. Não é você que está, quando você frequenta as reuniões, está orando, que você está dando oportunidade para Deus. É Deus que está te dando várias oportunidades para te transformar. Quando Isaías achava que ele era bom, mas quando ele teve uma experiência com o Senhor, sabe o que ele disse? Ai de mim. Porque Ele é o todo santo, todo poderoso, todo glorioso. Ele vê todas as coisas. Ele é maravilhoso, mas Ele sabe como eu sou. Às vezes tem gente que se afasta da vida da igreja, aí quer voltar e a gente fala para a pessoa assim: vai lá no encontro, ter uma nova experiência. Porque nós estamos querendo que ela passe pela experiência de Isaías. Aí de forma muito humilde, ela fala: mas eu já fui no encontro. Eu já até ministrei no encontro. Eu já até ajudei ali no encontro. Não, eu sei tudo por trás como que é. Todos os bastidores, a intercessão. O nome disso é arrogância. Teve um irmão muito querido que estava numa crise. E eu falei para ele: meu irmão, vem caminhar com a gente aqui. Estava se afastando da igreja. Estava orando para ver se saía. Isso não existe. Isso não existe, irmãos. Aí eu falei para ele: vem aqui. Sabe o que ele me respondeu? Mas eu vou andar com quem? Ninguém tem experiência para me liderar. Aí eu falei para ele: então não vem para cá não. Por quê?
não teve a experiência de Isaías. Ai de mim, que sou pecador. Oh meu Deus, que nós possamos, meus irmãos, entender como foi a vida do apóstolo Paulo. Deixa eu te falar quem foi o apóstolo Paulo. Na época só tinha o judaísmo, vamos assim dizer, como uma verdadeira religião. Ele era o discípulo mais top, do rabino mais top da época. Perseguia os cristãos. Quando ele teve uma experiência com Deus, sabe o que aconteceu? Ele falou, tudo isso que eu tenho é lixo. Mas você talvez não consegue submeter teu pai e tua mãe. Seu líder de célula fala uma coisa, você quer ficar contestando tudo. Não tem problema nós conversarmos. Não existe isso, só um fala, não. Mas se você sabe de tudo, é que você quer liderar no lugar dele. Tem que morrer a sua justiça própria, diga amém. Terceira, mudou a identidade de Isaías. O que ele falou? Ai de mim, sou pecador. O anjo foi lá, pegou a brasa do altar, tocou, falou, teu pecado foi perdoado, purificado. Agora você é justo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você ainda acha que você é pecador? Ou a sua identidade já foi mudada? E vamos avançar para o final. Vai para mim no versículo 6 aí, por favor. Perdão, 7. Mais um. É o 8 mesmo. Nós vamos terminar com esses. A equipe de louvor pode subir. Agora que ele era uma nova criatura, sabe o que ele falou? Depois disso, o que está escrito ali, meus irmãos? Ouvi a voz do Senhor. Quando você tem uma experiência arrebatadora, você começa a ouvir a voz do Senhor. Qual foi a sua última experiência de ouvir a voz? Eu vou te contar a minha. Foi hoje, quando eu orava por você. Mas ontem, eu não estava nem era meu momento devocional. Estava arrumando as coisas para ir para o revival. Deus me deu uma palavra. Para o Alisson e para o Mateus. Aí eu falei, mas eu nem separei devocional. Não é nem um tempo que eu estou aqui orando. E aí Deus repetiu a palavra. Falei, amém. Cheguei lá e falei, Senhor, agora confirma. Eu estou perto deles, confirma. Ele confirmou, eu fui lá e orei. Por quê? Eu ouvi a voz. Eu estava fazendo outra coisa, na minha casa. De repente, eu ouvi. E a quinta e última. Ele ouviu o coração do Senhor. Como que ele ouviu o coração do Senhor? Porque ele falou o seguinte, ele ouviu a voz que dizia. Então, Deus não falou para ele, presta atenção aqui em mim. Isaías ouviu o céu. E estava tendo uma conversa no céu. E Deus estava falando. Quem que nós vamos enviar? Deus estava perguntando, quem que vai abrir a casa para uma célula? Deus estava perguntando, quem vai liderar? Quem vai ser o canal de evangelizar as pessoas do bairro? Deus estava perguntando, quem vai ser o meu representante na terra para ser conhecido aqui no céu? Sabe o que é maravilhoso? Quando Isaías teve a experiência com o Senhor, ninguém desafiou ele. Sabe o que ele fez? Se voluntariou.
Sou eu, Senhor. Pode me mandar. Pode me enviar. Eu serei um representante aqui na terra. Eu não vou ler. Lá em Hebreus 11:38 fala que existiram homens que a terra não era digna de terem pisado aqui. Entre esses nomes estava Isaías. Hoje meu apelo para você é esse. Você está disposto? Você está disposta a sair da religiosidade e ter uma nova experiência? Não ser mais o Jesus de ouvir falar, mas ser o Jesus que você teve uma experiência. Rapidamente, a minha experiência foi assim no encontro. Eu tive muitas outras depois. Coração duro e até a hora que eu orei. Não sabia que era orar, para mim era falar. Falei, Deus, se você existe, algo vai acontecer quando eu for no apelo, porque eu não quero ninguém perto orando. Aí eu esperei todo mundo ir orar. Aí eu cheguei, aceitei o desafio de quem estava ministrando. Fui na frente, ajoelhei. Eu era daqueles que acreditava, homem que é homem não chora. Coração duro, arrogante. Chorei das 5:30 da tarde às 3:30 da manhã. Eu vi o noivo aquele dia. Essa minha experiência é incontestável. No meu dia da crise, ela que me sustenta. No dia que eu preciso perseverar, eu me lembro dela, mas eu tive muitas outras. E hoje eu quero convidar você para ter a sua. Nós vamos louvar a Deus, vamos adorar a Deus. E se você quer, infelizmente, deixa eu te falar algo, eu orei. E o Espírito Santo me falou, não vão ser todos que vão ter experiência. Aí eu intercedi de novo e o Espírito Santo falou, não vão ser todos que vão ter essa experiência hoje. Falei, Senhor, então abre os olhos de quem precisa. Eu não sei quem vai estar lá. Eu não sei nem por que vai estar lá. Eu não sei o coração de cada um que vai estar lá, no culto de agora. E eu falei, Senhor, faz algo. Clamei por sua vida. Eu espero que você tenha disposição de louvar a Deus com intensidade e ter uma nova experiência com Jesus. Fique de pé onde você está. Os apóstolos aceitaram ser mortos por causa do nome de Jesus. Muitos profetas também. Muitos homens e mulheres de Deus até hoje são mortos. O que será que eles viram que a gente ainda não viu? O que será que fez eles assim tão felizes com o reino? Que não olharam mais para esse mundo, que eu ainda não vi. Curve sua cabeça, eu quero fazer uma oração e nós vamos louvar. Pai, no nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz que é o Senhor quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E eu quero proclamar, dá uma experiência para nós nessa noite, que arrebate o nosso coração, que abra os nossos olhos e os nossos ouvidos, em nome de Jesus.